vida profissional aí após a maternidade. Se a gente não cuidar da mente, a gente pira. Então, eu acho muito importante a gente ter momentos de pausa, estabelecer algumas coisas, de ter na entrada de casa um balcão, de largar o celular e dizer, não, agora eu sou só mãe. O que você quer ser quando seu filho crescer? E muitas vezes é muito importante que a gente tenha consciência e faça as nossas escolhas. Então, é importante que as mulheres saibam que voltar a sonhar é muito importante. Porque um filho, no fundo, ele quer ver a sua mãe feliz. Quanto que você tem que equilibrar tudo isso, né? Então, é aquilo que eu falei. Para retomar alguma coisa, a gente não pode pensar no passado, de quem, por exemplo, era a Andréa antes da maternidade, né? Porque sempre foi um sonho. Mas realmente, como profissional. Quem trabalha na área da saúde, o pessoal acha que vocês são imbatíveis. E que não vai acontecer com vocês, né? Então é legal trazer essa realidade, né? Para as pessoas mostrar isso, porque senão as pessoas ficam criando, porque é da saúde. É igual terapeuta, né? Terapeuta não precisa de terapia. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam aí para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa. Hoje vamos falar sobre vida profissional aí após a maternidade. E para estar falando um pouquinho aqui comigo no podcast de hoje, eu estou com a doutora Karen Lemos, ela que é pediatra neonatal. Também estou aqui com a Andréia Lochiavo Pepino. A Andréia é fisioterapeuta obstétrica e respiratória. Também estou aqui com a Simone de Fátima. Ela é terapeuta familiar sistêmica e de casais. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui hoje no podcast, por a gente falar, né, um pouquinho aqui sobre esse tema, né, vida profissional aí pós-maternidade, trazendo um pouquinho, né, das histórias de vocês também, o que que se passa, né, aí no dia a dia, e também para a gente iniciar, né, gostaria aí que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês e um pouquinho do trabalho de vocês também. A gente vai iniciar aí com a doutora Karen. Obrigada, Nath, pelo convite. É incrível estar aqui partilhando as nossas experiências. Bom, eu sou pediatra de bebês, pediatra neonatologista, né, que cuida dos bebês aí desde a gestação e vai seguindo com eles aí no consultório. Além disso, eu sou mãe do Henrico e do Benício e a maternidade veio como uma avalanche para mudar minha vida completamente, inclusive a minha carreira. Sim. Andréia, gratidão novamente, né, por você estar aqui no Natcast. Se apresente também para quem ainda não te conhece, né? Obrigada, Nath, novamente pelo convite. Meu nome é Andréa, sou fisioterapeuta mais recente, assim, relacionada à parte obstétrica e respiratória de formação há uns 23 anos, mais ou menos. E trabalho aí com uma fisioterapia voltada para a parte geral e com algumas especialidades. Como a Karen disse, né, faz 2 anos e 3 meses que eu sou mãe do Giovanni, que realmente, acho que ela definiu bem, é uma avalanche, né? Acho que ser mãe e ter uma vida, uma carreira profissional e tentar continuar sendo mulher é um desafio, né? Sim. Continuar a ser o que a gente era antes da maternidade. Então, realmente, acho que a avalanche foi bem definida. E a Andréia que me indicou esse tema, né, Nath? A gente podia fazer um tema assim, assim. Eu falei, opa! E só eu falei pra ela, se você estiver lá na roda ainda, né, Nos Andréia? 45, né, do segundo tempo. Simone, se apresente aí também, né, pro pessoal de casa, para quem não te conhece. Obrigada pelo convite, Nath. É muito especial estar aqui. Sou Simone de Fátima. Simone significa aquela que ouve. E quando, inclusive após a maternidade, acho que a gente entra num processo de se conhecer um pouco mais e de sustentar quem somos. E quando eu fui me conhecer um pouco mais, eu descobri que meu nome significava aquela que ouve. Então, a minha primeira formação é em serviço social, sou especialista em direito e hoje atuo como terapeuta de mulheres. Inclusive,
vem o desejo de atuar com mulheres após me tornar mãe. Para a gente realmente poder olhar para todo esse processo, quem nós somos, né? Porque nós não somos mais as mesmas de antes. Sim. Então a gente precisa renascer, redescobrir quem somos após a maternidade. Prazer e obrigada. Eu que agradeço. Doutora Karen, como que foi para você, né? Qual foi aí a sua virada de chave profissional aí após, né, a maternidade? Bom, como eu estava falando, né, essa avalanche ela vem trazendo novos desafios. Então, a chegada do meu primeiro filho, ela foi realmente assim muito impactante. Eu, como pediatra, achava que sabia tudo sobre bebês. E veio meu filho para me ensinar que, na verdade, eu sabia muito da parte técnica, mas a prática é bem diferente. Então, a grande virada de chave foi que eu entendi que não teria como mais viver naquele molde antigo, que eu era uma nova mulher, e que a profissão ia ter que se redefinir no meio desse caminho aí de me tornar mãe e de criar e educar um filho. Então, aquelas horas extenuantes de plantão já não caberiam mais na jornada. Claro que foi com o tempo, mas o grande impacto foi no nascimento, e eu já trabalhava com nascimentos, só que eu não trabalhava de uma forma individualizada, e eu senti a real necessidade de apoiar mulheres nesse início aí da maternidade com a chegada do Henrico, porque eu me senti um pouco desamparada na questão das visitas médicas. Eu tive uma neonatologista em sala de parto que assessorou muito bem o meu filho, só que ela não pôde fazer as visitas. E as visitas é onde a gente está compreendendo um recém-nascido, e a gente tem muita dúvida, mesmo sendo especialista em bebês. Aí veio a real necessidade de eu me tornar especialista em bebê para assessorar as mulheres nessa nova fase. Veio ali né, com a sua experiência, essa necessidade de você falar: eu passei, mas quero ajudar aí outras mulheres, né? Foi uma grande virada de chave, assim, do real suporte que a mãe precisa para o recém-nascido estar bem. Sim. André, e para você, né? Como que foi aí a sensação? Como que é a sensação de voltar aí a trabalhar, né? Após a maternidade? Como é nesse primeiro dia aí? Tanto como mãe, né? Você pensando lá no seu bebê, mas também do lado profissional, né? Eu acho que esse primeiro dia, assim, né, você voltar a trabalhar, eu acho que a gente meio que sofre de uma síndrome de abandono, né? Porque antes, quando você tá grávida, você leva ele para o bebê para tudo quanto é canto, né? Então ele vai participar de você na sua rotina. Eu lembro que eu trabalhei até 39 semanas e 3 dias, né? Caramba. E eu lembro que eu postei um vídeo que eu tava agachando, mostrando o movimento de uma gestante que tava, nós duas estávamos gestante no momento, e aquilo ali, você se sentia viva, né? Ainda era a Andréia antes da maternidade. E eu lembro que o primeiro dia que eu saí para trabalhar, eu chorava no carro, né? Porque parecia que meu filho ia ficar em casa, eu amamentava, né? E aí a gente vai vendo que as coisas vão se resolvendo. E parece que você tá sozinha no mundo, né? Você vai voltar para uma carreira e fica uma situação de que parece que seu filho tá lá e você não se conecta no que você tem que fazer e também não se conecta com seu filho. Então parece que você não tá Sim. fazendo nada direito, né? Nada direito. Então eu lembro que eu chorava muito na volta, mas também aquele retorno para casa, né? De ver seu filho para vir com você é uma coisa assim que é muito gratificante, né? E eu acho que nós estamos numa geração de que praticamente todas as mulheres trabalham. Então, acho que todas as mulheres, assim, vamos falar que uma pequena minoria não faz essa. Tá naquela geração das nossas mães de ficar em casa e só cuidar dos filhos, né? Então, eu acho que é uma sensação, assim, árdua de a gente ter que estar e tentar voltar para aquilo que a gente nunca mais vai ser, né? Antes Sim. da maternidade, que eu acho que isso nunca vai mais acontecer. Ô Simone, para você, né? Como você é terapeuta, o que que você pode falar aí pra gente? O que que acontece emocionalmente com essa mulher quando ela se abandona nesse processo da maternidade, onde ela cuida de tudo e de todos e acaba se esquecendo, né, dela mesmo como mulher? O que que pode acontecer emocionalmente? Eu falo que quando nós nascemos, a primeira coisa que nós ganhamos é uma boneca. E é como se com essa boneca nós entendêssemos que nós precisássemos cuidar de tudo e de todos a vida toda.
E a mulher, ela vem com esse lugar, com essa mentalidade sobre o cuidado. Mas talvez nunca ninguém para e fala que a gente precisa se cuidar. Que a gente precisa colocar a máscara de oxigênio realmente, primeiro em nós, para que a gente possa cuidar dos outros. Então, quando meu filho nasceu, eu trabalhava e eu sempre quis ser mãe, mas eu também sempre pensava que eu queria ser uma profissional. E quando meu filho nasce, ele foi direto para UTI. E com um mês ele foi para UTI e até os 2 anos o meu filho tinha muitas internações. Então, nesse processo, são coisas que a gente não espera, né? Eu nunca fui uma pessoa de idealizar muito, de criar muitas expectativas. Mas mesmo assim, na minha cabeça, eu iria ter um filho e ia voltar para o mercado de trabalho. E quando acontece todas essas questões, eu fiquei 4 meses. Eu tinha muito medo realmente do meu filho morrer, né? De perder o meu filho. Então, foram meses dentro de uma UTI, vivendo todo esse lugar de olhar só para essa criança. E nem havia espaço para que eu pudesse me olhar, porque eu estava realmente imersa para que ele vivesse. Eu havia perdido a minha mãe há alguns anos, então quando eu escutei sua mãe vai para UTI, no caminho da UTI minha mãe morre nos meus braços. Então quando eu escuto o seu filho vai para UTI, automaticamente, inconscientemente eu entendi esse menino vai morrer também. Então foi todo um processo para que eu pudesse ressignificar as minhas dores do passado, para que eu pudesse lidar com as questões que eu estava vivenciando. Mas quando eu retorno para o mercado de trabalho, eu tinha que voltar com 4 meses. Então a empresa falou: Simone, volta daqui 2 meses. Então eu fiquei afastada por 2 meses. Mas é muito desafiador esse retorno. A questão do aleitamento materno, a questão da empresa entender o que está acontecendo, essa questão emocional, o mercado fala que em 4 meses nós precisamos estar prontas para viver como se nada estivesse acontecido, nem fisicamente e nem mentalmente. Mas nós precisamos de no mínimo 2 anos emocionalmente para que a gente comece a reelaborar esse processo, para que a gente consiga fazer uma separação, que eu sou uma pessoa e essa criança é uma outra pessoa. Mas até então é tudo muito misturado. E nesse lugar, quando eu retorno, chega um momento onde meu filho interna novamente e a médica do pronto-socorro falou: Mãe, o seu filho precisa de cuidados maternos 24 horas por dia. E eu não tinha uma rede de apoio, né? Eu falo que muitas vezes a gente acha que a nossa mãe, a nossa sogra, vai ser a nossa rede de apoio e muitas vezes essas pessoas não estão disponíveis no nosso cardápio de serviços. E a gente precisa ou realmente olhar que o filho é nosso e a gente vai ter que dar conta, ou construir uma rede de apoio paga ou uma outra rede de apoio. Mas naquele momento eu realmente precisei me dedicar à maternidade. E para mim era muito desafiador, né? Então, por um momento eu pensava, não foi isso que eu havia desejado. Não era isso. Eu queria ser mãe, mas não só ser mãe. Então, o momento que eu sou só mãe foi um momento muito desafiador. E aqui entra esse lugar quando a gente fala dessa mulher que, quando está trabalhando, está se culpando por não estar sendo mãe, e quando ela está sendo mãe, em tempo integral, ela está se culpando porque não está no mercado de trabalho. Então, é uma dualidade muito difícil que a mulher sempre está com esses sentimentos. E lá no mercado, muitas vezes, ninguém está entendendo. Quem está na normose, nesse lugar do automático, acaba não lidando, olhando para essa mulher. Então, é nesse lugar quando vocês falam de se sentir só. Sim. Porque muitas vezes as amigas estão vivendo as suas vidas e nós estamos maternando. Então, aqui nesse momento, é um momento que muitas mulheres se abandonam no processo, né? Então, chega um momento que eu leio um livro que chama O Milagre da Manhã. E quando eu leio esse livro traz a importância da gente acordar uma hora mais cedo e começar a se cuidar. Então, naquele momento, eu acordava junto com meu filho. Então, quando a gente já acorda no papel de mãe, você já acorda com uma criança chorando, não existe espaço para ser, né? Então, quando eu acordava nesse lugar, era muito desafiador. E aí, naquele momento, eu começo a acordar meia hora mais cedo do que eu acordava e comecei a fazer aula de yoga pelo YouTube e uma meditação. E quando meu filho acordava, eu via que eu já estava emocionalmente diferente. E aí, eu começo a acordar uma hora mais cedo e comecei a olhar para Simone mulher. Então, quando eu começo a olhar para mim, quando meu filho acordava chorando, eu tinha muito mais disponibilidade emocional, recursos emocionais para lidar com as questões dele. Mas aqui, nesse processo, é muito importante que a gente volte a se olhar, a se cuidar. Porque quando eu cuido de mim, automaticamente eu consigo cuidar melhor dos meus filhos, cuidar melhor do meu sistema familiar. Mas quando eu me abandono, quando eu esqueço de quem eu sou,
Quando essa mistura, ela está muito forte, é muito difícil. Sim. Ô Karen, e você, né, doutora? A gente sabe que a agenda é lotada, né? A vida é uma loucura. Como que você consegue aí hoje, equilibrar, né, a sua vida profissional com a maternidade, com a mulher também, né? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, por incrível que pareça. Muitos pais e mães no meu consultório falam assim: "Cara, o teu dia tem 48 horas, como é que tu joga futebol, vai em show do Luan Santana, show da Shakira, cuida dos filhos, desce para jogar bola com as crianças, faz conteúdo na internet, atende no consultório, responde o celular, faz sala de parto, faz preceptoria de residentes, estuda, faz mestrado". Eu não sei como que eu dou conta, mas eu sempre tento ter momentos de pausa, que eu sei que são realmente necessários, cuidar da saúde mental, porque veio uma grande questão aí com a maternidade, que eu tive depressão pós-parto, no primeira gestação já começaram os sintomas, e aí eu me sentia um pouco mais preparada mentalmente para a segunda gestação, para um segundo bebê. E aí veio o desafio de encaixar a rotina de outra criança, ali naquela rotina louca de voltar a trabalhar quando o bebê tinha 21 dias de vida, ter 2 bebês em casa, e aí a gente vai fazendo, a gente vai se atropelando e no meio disso, se a gente não Uhum. cuidar da mente, a gente pira. Então eu acho muito importante a gente ter momentos de pausa, estabelecer algumas coisas de ter na entrada de casa um balcão de largar o celular e dizer: "Não, agora eu sou só mãe, Sim. agora eu vou lavar uma louça, vou varrer a casa, fazer alguma coisa que eu gosto", que eu adoro essas coisas de organização, limpeza. Então, a grande pergunta que foi feita para mim durante a terapia foi: "Ah, o que que você gosta de fazer porque você trabalha?" Eu disse: "Ah, eu gosto muito de trabalhar". "Não, eu sei que você trabalha e gosta muito do seu trabalho". "Ah, mas eu tenho muita satisfação em brincar com os meus filhos". "Tá, mas o que que você faz para você?" Aí eu: "Pois é, uma coisa que eu gostava muito era jogar futebol". "Ah, então volte". "Ah, é verdade, eu parei porque eu tive uma doença Uhum. de endometriose que eu sentia muita dor". Então você já pode realmente melhorar a sua dor já fazendo o esporte que você gosta, coletivo, amigas, grupo. É verdade, eu comecei a olhar mais para esse lado de encaixar momentos de lazer e ter momentos de pausa, da importância de cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, ir na missa, que é uma coisa que eu gosto muito, encaixando. E sempre com a expectativa baixa, não colocar Uhum. uma expectativa alta, apesar de eu ser uma pessoa que me cobro muito, de eu colocar uma expectativa de fazer o que é possível, fazer bem feito o que é possível. Não se achar aí, o Homem-Aranha que se pendura em tudo. Então a gente vai, se construindo. E muito importante, aceitar ajuda. Eu sempre fui uma Uhum. pessoa que eu gostei muito de ter ajuda, ligar para minha mãe: "Mãe, vem me salvar, sogra, vem me salvar". Ter a rede de apoio paga também bem estruturada, para as crianças se sentirem emocionalmente seguras. Então, eu também tento aplicar na minha profissão muito o que é a minha realidade. Eu falo para as mães: olha, você tem que tirar um espaço para você, um espaço para o casamento, um espaço. Coloca tudo num potinho. É bem difícil de equilibrar os papéis, mas você consegue. Então, acho que as mães elas se inspiram muito. Acabou que a minha carreira no consultório deu muito certo em relação a isso, de ter a própria experiência pessoal de ser um exemplo para as mães de como conseguir cuidar bem dos seus filhos, se cuidando Se também. E é importante, doutora, que você trouxe aí um pouquinho da saúde mental, né? Porque, assim, geralmente, quem trabalha na área da saúde, o pessoal acha que vocês são imbatíveis Uh. e que não vai acontecer com vocês, né? Igual você comentou no início que por mais que você tem todo o conhecimento, a prática no seu foi totalmente diferente. Então é legal trazer essa realidade, né, para as pessoas, mostrar isso, porque senão as pessoas ficam criando, porque é da saúde. É igual terapeuta, né? Terapeuta não precisa de Ah, terapia. Então é legal trazer, né, essa realidade, igual você falou, é de acordo com a realidade de cada mãe, né? e aceitar ser cuidada. Aceitar que você não é só fonte de cuidado, aceitar ser cuidada. Então, eu comecei a olhar dentro da terapia, eu preciso cuidar de mim, porque se eu desabar,
tudo vai desabar. Vai desabar. A minha profissão, o cuidado com os meus filhos, global, cuidado da família, né? Do Sim, marido, que é mais um filho. Mas, e colocar também, né, obrigações e limites. Saber até onde você consegue ir e pedir ajuda, aceitar ajuda e colocar o papel de cada um, estruturar horários, tudo. sim. E você, Andréia, como que você consegue aí gerenciar as responsabilidades, né, materna e também a profissional, né, do seu consultório? Eu não sei se eu consigo gerenciar, não. Não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta. Mas eu costumo falar assim para o meu marido que no começo, né, da vinda do Giovanni, eu lembro que teve um dia que a gente foi conseguir almoçar às 18 horas da noite, né? Bebê pequeno e tal. E a gente falou muito dessa rede de apoio, né? Alguns problemas surgiram no meio desse caminho. E, no fim, eu acho que a conexão do marido e da esposa nesse momento é o que vai fazer a gente ter toda essa desenvoltura com uma criança que está chegando, né? Porque nós estamos aprendendo a ser pai e mãe e um bebê sendo filho, né? Precisando totalmente da gente. Então, eu falava assim pro meu marido, se ele dormisse, era assim, valendo. Faz o que consegue fazer, né? Então, é desafiador gerenciar uma casa, um filho, a nossa vida, né? Eu ainda tô tentando retomar e esse cuidado comigo, eu acho que é o mais difícil, né? Porque muitas vezes você fala, tem que fazer isso, 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 isso pro meu filho, é a bolsa dele, não pode faltar nada para ele. Só que a hora que eu vejo, faltou um monte de coisa para mim, né? É uma maquiagem que eu deixei de passar, que eu sempre gostei de me maquiar. É a olheira que você olha que tá saltando, né? A cara de cansada. E eu lembro que eu estava atendendo um casal de amigos, né, na clínica, e aí eu não sei o que que eu comentei de janta, de almoço, ele virou para mim e falou assim: Eu não vejo você cozinhando, você cozinha? Eu virei e falei assim: Cozinho, lavo roupa, né, dou um jeito na casa, tem uma pessoa que me ajuda, né? E meu marido também colabora nesses afazeres da casa. E aí eu lembro que eu falei assim: Mas por quê? Ele falou assim: Não, porque olha só, eu estava atendendo eles há 20 horas. Então, Caramba. tipo, o meu dia começa às 5h30, vai acabar lá para meia-noite e meia. Então, o meu último paciente, às vezes, eu acabo 21h. E quando o paciente quer ser atendido em casa, às vezes, por exemplo, tem criança com quadro respiratório, todas essas coisas, às vezes eu vou atender tarde, né? Ou de acordo com a disponibilidade da agenda. Não, aí você vem, vou, então você vai, né? Então, às vezes, você tá chegando em casa às 11 horas, né? E aí eu tenho o suporte do meu marido, que sai e vai me render, né? À tarde eu passo com meu filho. Hoje, esse ano, ele começou na creche, que aí é um outro desafio, né? São fases que você vai vencendo, né? Aí você fala assim que às vezes vem uma mãe do futuro para te falar alguma coisa, fala assim, ai, não, passei dessa. Não, não, calma. Eu falo, ai, meu Deus. Né? Você vai chegar Então, nesse ponto, é mais né? ou menos isso. Então, assim, que nem a doutora Karen falou, você tem a parte de estudar, de trabalhar, de casa, da sua vida com seu marido, que também acho que é uma coisa que também se deve falar, que muda muito a vida do casal, Muda. né? Então, assim, eu já tive relatos, por exemplo, de marido que ligou para fazer tratamento com a esposa, assim, não foi a esposa que para voltar à vida sexual, que a gente fala, e eu aposto hoje, sendo mãe, que acho que era a última coisa que ela estava pensando naquele momento, Sim. né? Então, assim, e o quanto que você tem que equilibrar tudo isso, né? Então, é aquilo que eu falei, acho que a gente, para retomar alguma coisa, a gente não pode pensar no passado, de quem, por exemplo, era a Andréa antes da maternidade, né? Porque sempre foi um sonho. Mas realmente, como profissional, eu trabalhando com criança, trabalhei com UTI neonatal, hoje eu trabalho com desenvolvimento motor e parte respiratória de criança, trabalho com gestante e com público no geral, mas assim, é aquela coisa, você, que eu tava comentando com a Simone, eu estava em trabalho de parto e eu não entendi que eu estava em trabalho de parto, sendo que eu oriento isso para as gestantes, eu falei, né? Então, assim, o quanto que parece que você saiu fora de uma caixa e parece que você não sabe nem direcionar, né, a sua vida. Então, eu acho que é uma luta constante a gente tentar gerir isso, a profissão e a maternidade. E exatamente o que a Simone falou que ela passou. Uma criança dentro do seu,
da sua normalidade de desenvolvimento, de tudo ok, é uma coisa e já dá um baita de um Desafio. desafio, de um trabalho, de uma dedicação. Imagina uma criança que fica doente, né? Uma criança que ela precisa de cuidados e depois faz terapia, faz não sei, fisioterapia, vai no médico, vai na fono. Então, isso despende ainda muito mais tempo. Então, quanto que a gente precisa tirar daquela carreira para se dedicar a essa criança, né? Sim. Então, são cenários, inclusive, diferentes para gerir, né? E uma dor de barriga, às vezes, acaba com uma agenda. Sim. Ô Simone, é possível a mulher aí hoje crescer profissionalmente sem carregar essa culpa materna? Eu acredito que é possível, mas exige muito autoconhecimento, muito conhecimento e muita autorresponsabilidade. A gente precisa se conhecer para a gente sustentar, porque chega um momento que a gente escuta que a gente precisa equilibrar todos os pratos, que a gente precisa cuidar de tudo do mesmo jeito, e que a nossa casa precisa estar impecável, que tudo precisa estar impecável. E muitas vezes, nesse lugar de ser a Mulher Maravilha, de dar conta de tudo, a gente acaba esquecendo de dar conta da pessoa mais importante da nossa vida. Geralmente, nas minhas palestras, nas minhas rodas de conversas, eu sempre pergunto para as mulheres quem é a pessoa mais importante da sua vida. E geralmente, se é uma mulher que ela é uma mulher terapeutizada, uma mulher que está num processo de se olhar, ou muitas vezes com um filho um pouco maior, que não está aqui ainda nesse momento de estar muito conectada, né, nesse processo de uma criança ainda muito pequena, ela vai falar que é ela. Mas geralmente a pessoa mais importante, essa mulher vai falar: é o meu filho, é minha mãe, é o meu esposo. Dificilmente uma mulher, quando escuta essa pergunta pela primeira vez, ela vai falar que é ela mesma. Então a gente precisa começar a olhar para isso. Mas hoje, eu como empreendedora, e eu acho que muitas vezes, até por questões de saúde dos nossos filhos, eu faço rodas de mulheres, rodas de mães atípicas, trabalho com mães atípicas e, inclusive, sou organizadora e coautora de um livro de mães atípicas. Acabei escrevendo um livro sobre empreendedorismo e isso também chega depois que uma mulher se torna mãe. Porque muitas vezes as questões do mercado de trabalho, tudo que ela acaba vivenciando nesse processo, faz com que ela encontre outros mecanismos para poder lidar com a própria vida. Então, não é mais fácil ser empreendedora, são lugares diferentes. O CLT, quem empreende, são possibilidades diferentes que é muito importante que a mulher se conheça para saber o que ela realmente quer. Mas tem momentos, por exemplo, este mês eu vou palestrar em Portugal. Então, para mim, está sendo um mês atípico. Ontem eu dei uma aula, parei quase meia-noite, hoje eu tinha um podcast cedo. Então, eu preciso ir para Portugal, então sair um pouco da minha rotina. Então, este mês faz com que eu não consiga equilibrar todos os papéis da mesma forma. Eu não consigo ser a mãe que eu gostaria realmente de ser no lugar de talvez estar muito mais tempo com os meus filhos. Então, neste momento, eu estou sendo a mãe possível. Mas a diferença é quando eu tenho essa consciência, isso não me traz culpa, e quando eu não tenho. Porque se eu não tivesse consciência nesse momento, eu estaria me sentindo muito culpada. Mas quando a gente faz um acordo com a nossa família, quando a gente conversa com os nossos filhos, olha, a mãe está vivendo um momento diferente. Um momento que, inclusive, pensando em vocês, pensando no nosso futuro, faz com que eu esteja em semanas diferentes. Mas quando a gente voltar, a gente vai ter outros processos. Amanhã é sábado, a gente vai ter um tempo para ficar junto, né? Então, por mais que eu tenha tempo diário com os meus filhos, então, para mim, as refeições é o momento que eu faço as refeições em família, eu almoço em família, eu janto em família, a gente toma café da tarde em família. É o momento que a gente se conecta, que a gente conversa, que os meninos trazem como foi o dia. Mas tudo isso exige consciência. E aqui é muito importante que eu falo que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Uhum. E a culpa, ela nos paralisa. Se nós pensarmos agora, a palavra culpa, ela prende o nosso corpo. Pesa, né? A autorresponsabilidade, ela nos movimenta. Então é importante que a gente avalie o que é possível dentro da nossa maternidade, quais escolhas nós estamos fazendo, qual é o momento profissional que a gente está. Então isso depende da faixa etária dos nossos filhos. Tem momentos que a gente vai se dedicar muito mais à maternidade. Eu teve momentos que eu me dediquei 100% à maternidade. Teve momentos que era 80 profissional e era 80 para a maternidade e 20% para o profissional.
Então, esse lugar é importante que a gente tenha consciência. Nessa semana, por exemplo, eu tenho me dedicado mais para o profissional. Isso não quer dizer que é sempre assim. Então, ter a consciência do momento que eu estou e ter essa conversa com a nossa família, né? Com os filhos. A gente não estou te abandonando. Você não está sendo abandonado. Então, a gente reza à noite, a gente tem momentos de leitura. Então, o que que é possível dentro da realidade de cada mãe? E aqui é importante que a gente não se compare. Não se compare com a mãe do Instagram. Não se Uhum. compare com o palco do outro. Então, hoje, com as redes sociais, as pessoas se comparam com o palco do outro, olhando para o seu bastidor. E é um lugar muito difícil, porque só cada um sabe do seu bastidor. Então, quando essa mulher está comparando o bastidor dela com o palco do outro, ela vai se sentir a pior mulher, a pior mãe. Então, olhe para a tua realidade e tente fazer o melhor que possível, o melhor que você dá conta, né? E o seu melhor não é o melhor do mundo, é o seu melhor. Então, faça o melhor que é possível para si mesma. Sim, é muito importante nessa parte da comparação, né? De não se comparar aí, porque que é uma coisa que a gente sempre fala, né? A rede social mostra o que quer mostrar, né? As pessoas mostram na rede o que quer mostrar, ninguém vai mostrar lá. Se eu Tipo, tirasse uma foto da minha sala agora, nossa senhora. ô doutora Karen, o que que você poderia falar para as mulheres que têm o sonho aí, muitas vezes, de ser mãe, que querem, mas tem esse medo de não conseguir aí conciliar, né, a maternidade com a vida profissional. O grande pensamento que eu tenho é o seguinte: não existe época certa para se tornar mãe. Claro que você pode ter um planejamento. Eu tinha um planejamento de me tornar mãe assim, repentinamente. Eu não tinha muita responsabilidade sobre isso, então eu não pensava assim. Eu já estava com meu marido há muitos anos, não era casada ainda, mas já morava junto, namorei à distância, fui noiva. E eu tinha alguma coisa que eu pensava assim: talvez eu tenha alguma dificuldade para engravidar, eu já tenho uma idade. Eu não não tinha proteção, não usava anticoncepção, nada. E aí eu ia me frustrando, eu: "Ai, qual que vai ser a hora certa? Bom, uma hora vai dar certo". Aí eu comecei a procurar, profissionais para me ajudar e descobri fui diagnosticada com infertilidade, depois eu vi que era secundária endometriose, fiz várias questões, de saúde, né, procurei vários profissionais e consegui, chegar aí na maternidade no momento ideal para minha vida. Eu engravidei exatamente quando eu acabei todas as especialidades que eu queria fazer, a pediatria e depois a neonatologia. E a programação não foi minha, foi uma programação de vida. Eu consegui gestar aí naturalmente, mas eu já estava preparada para fazer uma fertilização. Então, se você é mulher e tem o sonho de se tornar mãe, às vezes você pensa assim: "Ah, eu vou prorrogar para o meu melhor momento da carreira, para exercer minha maternidade da melhor forma". Não existe a melhor forma. Você vai ter que se encaixar naquele novo papel. E vai vir realmente como uma avalanche, com a montanha-russa aí de vários fatores, e você vai reaprendendo. Você vai ser uma nova pessoa, você vai morrer para aquela mulher antiga que você era. A maternidade é aí o encontro com a própria sombra. Você vai olhar também muito para os papéis aí da sua ancestralidade, porque a culpa na maternidade ela vem, né, dessa ancestralidade, que a maternidade não está sendo exercida da melhor forma. Então, antes as mulheres não tinham carreira e cuidavam dos seus filhos. Hoje, como é que é? Aí eu tenho que equilibrar a carreira e o cuidado com os meus filhos, e o cuidado com o meu marido e o cuidado com a minha casa. Vai dar certo. Bota a expectativa um pouco mais baixa, se programa dentro da sua realidade, mas aceite também que a maternidade vem como uma surpresa, e é uma surpresa muito satisfatória. Você vai amar seu filho loucamente, ele vai te amar, de uma forma indescritível. E não vai ser tudo perfeito, claro, mas vai ser tudo dentro do possível, e você vai ser a melhor mãe possível dentro da sua realidade. Ô doutora, em alguma vez, assim, na sua maternidade, e você voltando aí, né, para o seu profissional, você se culpou? Eu acho que todos os dias. Tem a culpa de ser a mãe que chega por último para buscar na escola, tem a culpa do filho me perguntar: "Você vai trabalhar hoje?" Eu não saber, porque eu trabalho com neonatologia individualizada, eu fico de sobreaviso para partos, então a gente mais ou menos tem uma
ideia, mas não sabe se vão chamar ou não. Então ontem mesmo estava colocando meu filho para dormir, aí ele: "Mamãe, você vai ficar aqui hoje?" Eu: "Ai meu Deus, o que que eu falo para ele?" "A mamãe vai recepcionar um bebê". "Ah, mamãe, mas você já trabalhou hoje". Aí eu: "Ai meu Deus, já veio a culpa, ai que dó". Ele foi lá no consultório me buscar, e eu estava atendendo uma criança e já era final do dia, e aí eu: "Ai, vai atrasar a janta deles, ai a culpa". Ai, eu queria jogar futebol no meio disso, eu já não fui na terça porque teve parto, e agora será que vai ter parto de novo? "Ah, hoje não vai ter". Aí nisso uma amiga pediu para eu ficar no sobreaviso e estava tendo uma avalanche de bebês, né, mudou a lua provavelmente, e realmente aí eu falei: "Filho, a mamãe provavelmente vai, mas a mamãe volta. Então pode dormir tranquilo". Ele: "Ah, então vai nascer um bebê, né, mãe? Ah, então depois você vai estar aqui". "Tá bom". Aí eu voltei, ele continuou dormindo, aí eu pedi para minha mãe que estava lá em casa ir deitar com ele, para reduzir a minha culpa de deixar ele lá na cama, sozinho, que eles acordam daí mais cedo e bagunça toda a rotina, então eles têm que ter a sensação que tem alguém dormindo com eles. E eu venci essa culpa de colocar as crianças na cama dos pais. Antes de eu ser mãe pediatra, na minha cabeça, como pediatra, eu criticava, as mães que dormiam com os filhos. Hoje eu digo: "Nossa, não quero que eles saiam da minha cama nunca", é um momento de conexão que eu tenho com eles, e eu já fico tão pouco tempo em casa. Sim. Minha mãe fala: "Você está sendo visita aqui". Eu: "Ai, meu Deus, mais uma culpa". Não vou levar, não vou levar, vou jogar para o universo. E você, Andréia, o que que você poderia falar aí para as mulheres, né, as mães que muitas vezes se sente culpada de não conseguir dar conta do profissional e do da maternidade, né? É muito difícil falar não se culpe, porque foi o que a Simone disse, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, eu acho que tudo que acontecer com a criança, por exemplo, ela ficou gripada. Ai, será que eu agasalhei ela direito? Ai, eu tô com calor. Será que eu coloquei pouca roupa no meu filho? É uma das coisas que eu me culpei muito, assim, né? O meu filho comia bem a partir dos 6 meses, né? Que comia omelete, comia arroz, feijão. Chegou com 1 ano e pouco, menino só comia fruta, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu pego, ele vai comigo pra clínica, aí dá meio-dia, eu tô indo pra casa pra tentar dar comida pra ele, ele dorme, aí ele acorda 3 horas da tarde, aí depois eu tenho que voltar pra clínica, ele volta comigo pra clínica, aí a janta bagunça. Então, tudo aquilo me botou uma culpa imensa, né? De que, tipo, ele não tá se alimentando direito por causa disso. E aí você começa a escutar os comentários externos também, É. né? Então, aí eu acho que isso também você precisa filtrar, né, desde que você tá gestante. Começa por aí, né, porque você já todo mundo sabe da sua vida, né, todo mundo sabe como gerir a sua vida, menos você. E aí, eu acho que você tentar amenizar essa culpa, eu acho que você vai precisar de ajuda de profissionais, né. Então, eu voltei pra terapia. Eu acho que esse suporte emocional ele é tudo, né, porque você já quando tem o bebê, você já tem o blues puerperal, que a gente fala, você tem aquela queda de hormônio drástica, que você começa a chorar tem gente que chora do nada. Eu fiquei 7 dias chorando, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Por mais que eu explicava, assim: "Olha, vai ter sim", você fica, eh triando ali, porque se passar desses 7 dias, você já procura ser um psiquiatra, né, você já vai procurar ajudar mais, porque eu chorava, eu olhava para meu filho, eu chorava, eu olhava para a lua, eu chorava, né, então era muita, coisa que a gente vai vivendo em relação à parte hormonal, que muitas vezes não se explica só a parte que você está vivendo na pós-gestação, e aí antes do bebê nascer você fica preocupada: "Vai dar tudo certo comigo? Vai dar tudo certo com o bebê?". Eu sempre pergunto, acho que nós, assim, que tivemos o bebês, assim, você vai pensar, fala assim: "Mas e se eu morro no parto?". Eu falei isso pro meu marido: "E se eu morro no parto? E se ele morre no parto e eu vivo? E se nós 2 morremos no parto?". Né, no entanto, teve uma intercorrência lá que o meu marido falou: "Eu sabia que não tinha alguma coisa que não estava bem, que eu olhava pra sua cara, tinha alguma coisa que não estava bem", né. Então eu acho que a gente, tentar não se culpar já é um primeiro passo, mas não é um trabalho fácil, né. Eu acho que a gente precisa de uma ajuda de profissional e saber aceitar essa ajuda ou saber que a gente precisa correr atrás disso é fundamental, Sim. né. E eu acho que depois é a gente tentar, eu tô tentando aí em 2 anos, 3 meses voltar para uma atividade física, né, que nem na clínica eu tenho todos os equipamentos de um estúdio de pilates e às vezes eu não consigo fazer, né. Eu falo assim: "Quem dirá eu não consigo descer na academia do prédio", que Sim. sempre tem uma coisa que me
me muda, que nem eu te falei, né? Para conseguir vir aqui, mudei toda a agenda, né? Tudo, e meu marido me deu suporte para ele estar com meu filho e tal. Então, acho que essa culpa, eu acho que a gente tem que tentar filtrar. E o que a Kari falou, a gente tentar ser o melhor que a gente é e sem provar nada para ninguém, acho que é o principal, Sim. né? Acho que a gente já se cobra demais como mãe, né? E eu acho que hoje, assim, quem precisa de mim e que precisa dos meus cuidados é o meu filho, né? Então, acho que a vida a gente tem que girar em torno dele, sim, porque ele precisa da gente. Mas realmente a gente não pode se esquecer. Então, eu tô nessa busca aí, de tentar Vai se não me encontrar. culpar, entendeu? E tentar me retomar algumas coisas aí. Sim. Ô Simone, o que que você poderia falar, né, para essa mulher que ela tem medo aí de sonhar após a maternidade? Tem uma frase que eu escutei em algum momento que fala: o que você quer ser quando seu filho crescer? E muitas vezes é muito importante que a gente tenha consciência e faça as nossas escolhas, né? Então, como vocês falaram, às vezes todo mundo quer dar opiniões sobre as nossas vidas. Então, no meu primeiro filho, por exemplo, eu escutava muito. Mãe de primeira viagem, a gente às vezes está mais aberta a um processo de escuta. O segundo, eu fui aprender, realmente. Então, o primeiro, o aleitamento materno, havia sido muito desafiador, até porque ele tinha ficado muito tempo em UTI. O segundo, quando nasce, também vai para UTI, mas eu estava mais madura emocionalmente para poder lidar com as questões. Então, eu começo a tomar as minhas próprias decisões sobre o tipo de parto que eu queria, sobre o aleitamento materno, sobre se vai para a escola ou não vai, sobre se eu cuido, sobre o que eu faço. E quando a gente vai tendo essa consciência, é muito importante. Então, é importante que as mulheres saibam que voltar a sonhar é muito importante, porque um filho, no fundo, ele quer ver a sua mãe feliz. E quando a gente acha que quando a gente se cuida, a gente está sendo egoísta, na verdade, a gente está ensinando aos nossos filhos sobre amor próprio, a gente está ensinando essa criança que ela também pode se cuidar, que ela também pode se escolher. E um processo terapêutico realmente ele é de suma importância, porque ele faz com que essa mulher ela pare para pensar, para falar sobre esses pensamentos, para organizar tudo que está ali. Ontem eu atendi uma paciente, ela falou: Simone, eu sinto tanto pelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer terapia, de fazer um processo terapêutico, porque eu me conheço tanto a cada sessão. Realmente, esse processo do conhecimento e do autoconhecimento, que são coisas diferentes, né? Muitas pessoas, às vezes, estudam sobre muitos assuntos, mas não estudam sobre si mesmas, não se conhece. E quando a gente começa a se conhecer e junto com o autoconhecimento, a gente realmente pode chegar muito longe. Mas volte a sonhar. Olhe quais são os seus potenciais, o que você gostava de fazer quando você era criança, qual eram os seus sonhos. E comece a olhar o que faz sentido, porque talvez muitos sonhos a gente precisa, inclusive, deixar morrer, para que outros possam renascer. E talvez a mulher que você era uma, a mulher que você é outra, e a mulher que você quer ser é outra. Né? A gente fala desse lugar do passado, do presente e do futuro. Eu, como terapeuta familiar sistêmica, que você falou da ancestralidade, eu olho muito para esse lugar da avó dessa mulher, para a mãe, para a primeira infância. Quem foi essa mulher até chegar aqui? Quem ela é hoje e quem ela quer ser daqui para frente? Mas é importante que a gente tenha a consciência. A consciência, ela muda tudo. Né? Porque se eu vou lidando na normose, na automaticidade, no que os outros estão falando, deixa de ser sobre mim. Então, tem uma frase que eu falo, que cuidar de si é voltar para casa. Então, quando eu começo realmente a cuidar de mim mesma, a entender o que eu quero, a sustentar as minhas escolhas, as minhas decisões, as coisas começam a fazer sentido. Então, pense o que você quer ser quando seu filho crescer. E muitas mulheres talvez queiram ser mãe, e tá tudo bem, desde que seja uma escolha, porque lá na frente não dá pra gente culpabilizar os nossos filhos pelas escolhas que nós fizemos. Porque muitas vezes, mães que abandonaram a sua carreira, ela escuta que esse filho nunca pediu nada. E realmente, talvez ele nunca tenha pedido. Então, é importante que a gente sustente as nossas escolhas. Então, se eu escolher ser mãe em tempo integral a vida toda, e eu sustentar a minha escolha, porque a escolha é minha, não é do meu filho. Então, se eu sustentar isso, está tudo bem. Mas se eu escolher ser uma profissional também,
escolha que rumo você quer tomar, o que faz sentido. Talvez o trabalho que você tinha não é mais o que faz sentido nesse momento. A roupa que você usava não é a roupa que você vai querer usar agora. As relações que você tinha não é mais as que você quer ter. Então, muitas coisas deixam de fazer sentido e novas coisas começam a fazer sentido após a maternidade. Então, esteja consciente de você e do seu processo. Então, eu acho que, para mim, Nath, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Sim. Maturidade, autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas e decisões e fazer o melhor que é possível com as condições que a gente tem naquele momento. Sim. Falo que já é difícil pra gente que faz terapia, imagina pra quem não faz, né? Se todo mundo Olha. fizesse terapia, acho que o mundo ia ser um pouco melhor, né? Nossa, eu falo, gente, terapia é vida. Enfim. Doutora, assim, hoje você, né, pediatra, você cuida aí dos bebês, mas você tem algum desafio também, mesmo ali na pediatria, de também trazer essa consciência aí pra mãe, pra ela olhar pra ela também, ao invés de só, né, olhar pro bebê? Sim, com certeza. Eu tenho abordado cada vez mais nas consultas a parte sobre você como mulher. Como que tá a relação com seu marido? Como que tá a sua rotina? Como tá a sua preparação mental para voltar ao trabalho? Porque tudo é sobre o bebê. Ai, tô preocupada com isso, é o bebê, tá, tá, tá. Mas você tá bem? Você conseguiu tirar um tempo para você? Você tá dormindo? Você tá comendo? Porque a preocupação gira muito. Eu sou uma pediatra que realmente eu invisto muito em aleitamento materno. Eu digo assim, com orgulho, eu tenho 99,9% dos meus bebês aleitados exclusivamente aí, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. Então, aí eu falo, não é para ser um processo desgastante, apesar do que requer muito investimento. E você vê resultado. Só que você precisa estar bem, você precisa descansar. Como é que você vai produzir leite? Como é que você vai ter também? Mas o meu leite está jorrando. Mas o leite, ele é constituído de várias coisas. Eu tô tomando 3 litros de água. Tá, mas quantas refeições você fez por dia? Eu nem tô comendo. Eu tô pedindo só iFood. Eu tô comendo só besteira. Quem que tá cuidando de você? Porque além de você se cuidar, que você não tira esse tempo para isso, você precisa de alguém para cuidar de você. Então, eu sempre falo: mas tem o pai, ele tá fazendo isso". Não, vocês estão cuidando do bebê, vocês precisam de uma rede de apoio. A rede de apoio precisa estar presente para cuidar de vocês. E se você não tiver essa consciência que você precisa ser cuidada, você também não vai se cuidar e não vai se permitir ser cuidada. E o bebê vai sentir esse reflexo. O bebê não dorme. O bebê não tá mamando direito. O bebê só tá reclamando. Dentro da sua instabilidade na primeira infância, a criança é a mãe. Então você precisa olhar para si mesmo. E o pediatra precisa cuidar da família e ouvir as mães. Eu sempre falo que o pediatra tem que ser, além de um bom orientador, ele tem que ser um bom ouvinte. E tem que entrar também em situações mais invasivas. Então, acabou o tempo de resguardo. Você já voltou a ter relação sexual com seu marido? Tá tudo bem para você? Ele quer muito. Eu tive um caso essa semana que ela disse assim: doutora, eu quero muito, mas ele não quer. Ele tá me vendo só como mãe. O que que eu faço? Pode deixar que eu vou botar na prescrição médica. Mas ele vai saber que eu falei para você. Não tem problema, faz parte da consulta. É uma orientação que precisa. Você precisa tá feliz dentro dessa realidade também para o bebê. Sentir que você é uma mulher também que não cuida só dele, que a vida não gira só em torno dele. Então, ela ficou dando risada, ela: "Ai, doutora". Então, mas precisa abordar isso. Antes eu tinha um pouco de vergonha, de falar sobre isso, mas hoje não, faz parte realmente. Eu tenho uma, inclusive, que nem desfez o grupo de parto que teve do primeiro. Ela chegou: "Ai, doutora, tomei a água do seu consultório, a água da fertilidade". Eu: "Ah, é?". Ela, tipo, foi a primeira relação sexual depois do resguardo. Ela falou: "Doutora, foi só uma vez, eu juro, ele estava viajando, ele voltou". "Não tem problema". Ela: "Eu tô grávida". E ela é enfermeira obstetra e eu dei alta para um bebê quando o outro fez 1 aninho. Olha só. Então, tem a maternidade é isso mesmo, é essa montanha-russa, né. Ela não estava preparada para ter outro filho, mas o mundo, a situação fez com que ela se preparasse, se estabilizasse. Muita coisa aconteceu, inclusive ontem ela foi no consultório e ela já teve momentos
de estar super bem na carreira, o marido também, aí depois o marido não ficou bem, ela ficou, e agora o marido está se reestruturando, ela está saindo do emprego, está voltando a ter o trabalho dela, então ela vai levando com leveza, eu admiro muito ela, que ela vai levando com leveza, e você conhecendo o histórico da Uhum. família, você pode ajudar em diversas situações. Ah, eu Sim. não tinha pensado nisso, porque quando você está dentro da situação, você não consegue ter um olhar mais global, mas quem está de fora, tem um apoio técnico, vai te ajudar bastante. Sim. E você, Andréia, passa por alguma situação assim também de desafio aí com as suas pacientes que foram mamães? Sim, eu acho que a gente tem realmente uma visão diferenciada depois que a gente se torna mãe, né? Acho que até de orientação para as nossas pacientes. Então, por exemplo, dentro da fisioterapia obstétrica, quando eu vou atender as gestantes, tinha coisa que eu falava, não, porque você pode fazer assim. Eu falei, não, mudei. Não dá para ter mais essa visão, porque essa visão agora vai ser de acordo com o que ela conseguir. Eu posso orientar, né? Mas a gente sai daquela coisa mais teórica para aquilo que Uhum. a gente viveu na prática, né? Então, o desafio, hoje, quando eu vou abordar no pré-natal todas essas gestantes, porque a gente faz o acompanhamento no intraparto também, e eu acho que a parte mais importante é o puerpério, né? Eu acho que o puerpério é desafiador para todas. Você conversar com todas as mães, eu acho que o puerpério ele é desafiador. Então, eu acho que hoje eu tento abordar, já no pré-natal, algumas coisas, principalmente para os casais, porque a gente vê que a gente muda muito a nossa relação no puerpério, né? Então, como é um conhecimento que a gente vai tendo, eu falo e trago o pai já para o trabalho de parto ali que a gente vai ter mais ou menos com 35, 36 semanas, eu já tento trazer esse pai para mostrar o que que ele pode ser útil no trabalho de parto, né? E aí depois no puerpério. Sim. E daí para o resto da vida, porque eu falo, a mulher ela tem muito aquele papel de administrar a vida de todo mundo, né? Inclusive a dela. E muitas vezes ela acaba esquecendo a dela para administrar a vida dos outros, né? Então, assim, o filho precisa de um direcionamento, mas nós não somos mães dos nossos maridos, né? Então, é difícil porque eu acho que é uma queixa, talvez, de muitas, de que, tipo, a gente tem aquela coisa da percepção e eh, me falta a palavra agora, Agilidade. agilidade e até, tipo, eu tô vendo, eu vou fazer, Sou né? mais rápida, prática, E né? não procrastinar, né? A gente vai. E aí, a iniciativa, essa era a palavra que eu queria, da iniciativa de fazer. Fazer. E aí você começa a pedir, né? Aí você fala assim, ó, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí você é mandona, né? Aí você passa para mandona. Então, eu acho assim que são desafios, tanto na carreira, né? Da gente tentar orientar e mostrar, e de repente dar uma ajuda mesmo, de levar informação, porque se a gente tem uma informação, a gente tem ação também, né? Para ver se de repente vai ser menos árduo, mas não, Sim. cada um vai ter que passar pelo seu Processo. processo, entendeu? Então, tipo, do desenvolvimento do filho, no casamento, todo mundo, se for perguntar, vai ter algo para pontuar, né? Sim. E assim, se tiver amor, se tiver parceria, eu acho que todos os casais acabam sobrevivendo, né? Eu sei que eu faço parte do grupo de maternidade ali ainda do Santa Joana, e eu lembro que me tocou muito uma menina que tinha acabado de falar que o marido dela tinha pedido divórcio porque ele não aguentou o tranco. Então, É. quantas, né? E aí o que eu falo é o seguinte, que isso para mim, ainda bem que uma criança tem uma mãe, né? Porque assim, a gente tá sempre ali vendo todas as necessidades. A gente, eu tô com dor de cabeça, dane-se minha dor de cabeça, porque eu vou ter que estar ali, eu não vou ter o direito de tomar o meu remédio, deitar e descansar, porque o meu filho tá ali me solicitando. Eu preciso dormir. Às vezes a gente dá uma de louca e fala assim: olha, gente, preciso dormir 2 horas, senão eu não vou aguentar, né? Sim. Então, acho que esses são os desafios, às vezes, de tentar ajudar outras pessoas, tanto na nossa parte profissional, quanto a nossa experiência de viver essa maternidade, né? Mas de que, de repente, a minha experiência não vai ser a mesma do que as outras pessoas, né? Sim. Então, eu acho que esse acaba sendo um desafio de tentar ajudar, não só os outros, mas a gente mesma todos os dias. Sim. E você, Simone, qual que é assim o seu maior desafio aí com as suas pacientes, mamães? Uma frase que eu falo que dar conta de tudo é bom para todo mundo, menos para quem está dando conta de tudo.
E a gente precisa aprender a colocar limites e a falar não. E reconhecer os próprios limites. Porque muitas vezes a mulher ela chega na sua exaustão mental. Ela chega, ela passa do ponto. Então a gente precisa começar a se conhecer, porque quando eu me conheço, eu consigo observar o meu corpo. Eu consigo observar a minha mente. Eu consigo observar, estou gritando demais? Estou tendo várias crises, vários gatilhos? Como que eu estou administrando a minha maternidade? E quando a gente não para se observar, às vezes a gente passa do ponto. E o nosso corpo, ele vai dando sinais o tempo todo. Ele vai mostrando que a gente não tá bem. E o nosso corpo, ele chega um momento que ele também cobra, né? O preço chega, a conta chega. Então é importante que a gente olhe para esse processo. E dentro disso, Nath, um dos desafios dentro do processo é quando a gente fala, por exemplo, de uma mãe atípica, de uma mãe que, quando se recebe um diagnóstico, nesse processo, 80% dos homens vão embora. Essas mulheres ficam sozinhas nesse processo, tendo que reorganizar toda uma questão financeira, tendo que se reorganizar emocionalmente. Então, um dos grandes desafios no processo é quando a gente olha para essas mulheres que elas precisam olhar para si mesmas de um lugar diferente. E aí foi o que vocês falaram, quando a gente fala de uma criança típica, nós estamos falando de um tipo de maternidade. Uma criança atípica, a gente está falando de outras demandas, outras questões, mas uma das coisas é a gente, eu enquanto terapeuta, enquanto profissional da saúde mental, é a gente começar a trazer essa consciência, fazer essa sensibilização para essas mulheres da importância delas realmente tirarem esse tempo para si, delas pararem para cuidar de si mesmas, porque isso realmente é um sinal de amor próprio. E se ela não cuidar de si, talvez ela não consiga cuidar dos filhos, né? E quanto mais a gente se cuida, mais a gente vai ter saúde para cuidar dos nossos filhos. Então, se nós, ao longo da vida, nos cuidamos, nós seremos uma idosa muito mais funcional, muito mais dependente dos nossos filhos pensando a longo Sim. prazo. Agora, se ao longo da vida eu não me cuido, eu também vou me tornar uma idosa no futuro muito mais dependente, né? Então, eu falo pro meu filho: você vai vir aqui no domingo? Aí ele fala assim: mãe, eu vou vir te buscar para te levar na missa, eu vou te levar no restaurante. Mas é importante que a gente vá olhando para esses processos ao longo da vida, né? De como que a gente está administrando essa nossa maternidade, a nossa vida como um todo, todos os nossos papéis e quais papéis que a gente quer. E olhar para o nosso casamento, né? Dentro da sistêmica, quando a gente olha o nosso casamento, ele está aqui, os nossos filhos estão aqui. Muitas vezes as mães deixam o seu filho aqui e colocam o seu marido aqui. Então a gente precisa voltar, cada pessoa do seu sistema familiar precisa estar no seu lugar, atuando no seu papel, tomar cuidado com as alianças que são feitas, né, dentro de uma terapia de família. Às vezes, quando a família chega, senta a mãe e o filho e o marido está do outro lado. Teoricamente, deveria estar o casal junto e o filho do outro lado. Então, a gente precisa olhar para como essa família vai organizando, né? E ao longo da vida, muitos casais se esquecem e quando esse filho sai de casa, a gente fala da síndrome do ninho vazio. Um casal que ele não se reconhece mais porque ele não se olhou como marido e mulher, apenas como pai e mãe. Muitos se chamam de pai e mãe, né? Então, chama o marido de pai, mas ele é o esposo dela, não é o pai dela, é o pai do filho dela. Então, nesse processo, esse casal às vezes esquece de si e quando os filhos saem, a gente tem muitas separações, porque o casal não se reconhece mais. Então é importante que a gente possa olhar para o nosso papel de mulher, em primeiro lugar, de esposa, de mãe, de profissional, e colocar a ordem que a gente gostaria, né? Sim. Então, mas talvez o nosso primeiro papel seria o de mulher, o segundo de esposa, o terceiro de mãe. E às vezes a gente inverte a ordem, coloca o nosso primeiro papel de mãe. E talvez ele esteja em terceiro lugar. O quarto de profissional, o quinto de dona de casa, né? E aí cada uma vai colocando aqui a ordem que achar que faça sentido na vida de cada mulher. Sim. Meninas, pra gente encerrar, né, gostaria aí que vocês deixassem, né, aí a rede social de vocês para quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, né, para estar procurando vocês. Bom, meu Instagram é @DRA Karen Lemos. Eu tô tentando ainda equilibrar os pratinhos e de repente estender, né, fazer rede social para YouTube, TikTok, mas eu não tô dando conta nem do Instagram. Mas lá eu mostro bastante da minha vida pessoal e profissional para me conectar com outras mulheres que desejam e que são mães.
precisar, tem a Nath aqui, né? Sim. Assessora de marketing, né, Déia? Bom, o meu é @fisio Árvore da Vida, o profissional da clínica, né? Lá eu falo um pouquinho de fisioterapia geral, parte da fisioterapia obstétrica, parte respiratória também. E tem o meu que é o pessoal, @DeaLPepino. E realmente isso, né? A gente tenta entrar no online, mas é o que eu falo, a minha vida é muito no offline, né? As pessoas falam, você tem que gravar um vídeo, você tem que falar isso. Então, às vezes eu gravo, às vezes eu coloco, mas a minha vida mesmo, ultimamente, tem sido offline. Tô puxando a orelha dela, gente. Tô quase lá. E você, Simone, qual que é a sua rede social? O Instagram é @SimoneDeFátimaTerapeuta. E queria agradecer vocês por essas partilhas, agradecer você pelo convite, Nath. Eu que E é muito agradeço. importante, né, que a gente possa também fazer escolhas. E talvez em algum momento a gente vai precisar de uma profissional para as nossas redes sociais, né? Ou às Contem com a vezes Nath. a gente pode olhar para elas, né? Eu nas minhas redes sociais eu trago um pouco sobre os meus papéis e trago muito desse lugar do meu bastidor. Então eu mostro o meu palco, mas eu falo muito do bastidor. E às vezes as Sim. pacientes falam, Simone, mas como que é para você falar do que você realmente sente, né? Porque é como se, dependendo do papel que nós estamos, a gente precisa assumir sempre esse papel dessa mulher que dá conta de tudo e sabe de tudo. Eu falo que a diferença, a gente vai ter medo, a gente vai ter todas as nossas emoções. Então é importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções nesse processo, né? E é o que a gente faz com ela, porque medo todo mundo tem, mas tem pessoas que se paralisam no medo e tem pessoas que continuam apesar do medo. E Sim. coragem não é ausência do medo, é a gente fazer o que precisa ser feito com medo mesmo, né? Então que a gente possa, ao longo desse processo, olhar cada vez mais para si E eu, mesma. e eu acho isso que você falou, né, de dar conta. Às vezes é bom não dar conta de tudo, né? Você, tipo, fala assim, "Então, eu quero ficar parado, não quero fazer nada, né? Dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. E acho que uma das outras coisas que você falou, Simone, em relação a se preparar, né, para uma velhice de qualidade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma concepção de que a fisioterapia é muito terapêutica, né, muito Uhum. tratativa. E o nosso principal objetivo é a prevenção, Uhum. né? Então, quanto que às vezes a gente fala, quanto a porcentagem que procura a gente para uma prevenção e aquela que geralmente já tem alguma coisa instalada. Até hoje, antes de vir para cá, a gente atendeu uma paciente lá na clínica. Ela falou assim, não tinha essa percepção de que a fisioterapia podia ser uma atividade. Uhum. Ela é uma atividade preventiva, né? E eu acho que para a gente envelhecer com qualidade, principalmente para os nossos filhos, não terem que ter aquele papel de que eu vou ter que cuidar do meu pai e da minha mãe. Uhum. E quanto mais dependência, até pra gente mesmo, né? Como pessoa, se sentir independente e útil, né? Uhum. Porque eu acho que uma das coisas que pesa muito pra gente é quando a gente tem alguma incapacidade, aquilo Sim. paralisa a gente, né? Não porque a gente quer, mas porque aconteceu o inesperado, né? Meninas, gratidão, né, por todas vocês estarem aqui no podcast. Então, quero agradecer aí a todas pela participação. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.